E vem aí a delação premiada do caso da rachadinha, do caso Queiroz. Hoje já saiu uma matéria no Globo dizendo que 8 funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já estão negociando a sua delação premiada. Mais que isso, eles começaram a negociar a delação premiada após a prisão do Queiroz. Então, depois da prisão do Queiroz, começou um movimento entre os funcionários da rachadinha. A rachadinha é o esquema de corrupção do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. E também, quem está no meio desse esquema é o Jair Bolsonaro. É o esquema onde eles roubavam dinheiro público, empregando pessoas, funcionários fantasmas, e eles ficavam com parte, a maioria, a maior parte do salário dessas pessoas. Essas pessoas recebiam uma pequena parte do salário para fazer nada. Então o cara está lá em casa recebendo R$1.000, R$2.000 por mês para fazer nada, o resto do salário ele depositava na conta do Queiroz em cash. E aí o Queiroz usava esse dinheiro para abastecer milícias, que são criminosos da pior espécie, e para pagar contas pessoais do Flávio Bolsonaro. Por exemplo, a escola das filhas dele. Aí quando você vê que um deputado tem filhas que estudaram nas melhores escolas do país, escolas que custam R$3.000 por mês, você pensa, caramba, como é que ele tem dinheiro? O deputado ganha realmente bem. Não, ele não paga com o salário dele, ele paga com dinheiro roubado, dinheiro meu e dinheiro seu. É assim que é no caso do Flávio Bolsonaro, por exemplo. E 8 funcionários já estão negociando a delação premiada. Que funciona como? O que eles fizeram, a rachadinha, sendo funcionário fantasma ou não, é crime. É crime, é roubo de dinheiro público. É o que acontece, da cadeia. Para não irem presos, eles negociam delação premiada, que funciona como? Eles negociam, eles falam tudo o que sabem, mostram provas de tudo, dão indícios que podem levar aos chefões do esquema. Aqui no caso a gente sabe quem é. Comenta aí, quem é o chefão do esquema? E se as provas que eles apresentarem ajudarem a condenar os chefões do esquema, aí eles têm um abrandamento da pena. Quer dizer, em vez de ficar 5 anos preso, o cara fica 1 ano preso. Mas como 1 ano no Brasil não dá cadeia, eles ficam em regime semiaberto ou alguma coisa assim. Como eles são peixe pequeno, eles são os que recebiam alguns mil por mês para fazer nada e depositavam 80, 90, até 90% do salário. Teve gente que depositou 99% do salário alguns meses para o Queiroz. Então, o Ministério Público quer pegar os peixes grandes. E aí é que Flávio Bolsonaro já não dorme mais. Olha só, o desespero é tão grande que os bolsonaristas eles já começam nas redes sociais, eu falo isso em grupos de WhatsApp bolsonarista e no Twitter, eles já começam a falar de maneira derrotada. É um derrotismo que eu nunca vi no bolsonarismo. Eles já começam a falar, não vai dar certo, o nosso plano de mudar o país não vai dar certo, mas vamos tentar na próxima. Esse é o tamanho do derrotismo deles. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes, um segundo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, que é o robozinho, o sistema do YouTube, ele vai ver que esse vídeo tá bombando e vai falar, pô, esse vídeo tá bombando. O cara, em 3 minutos, ele já se inscreveu no canal. E aí, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial. E, mostrando para mais gente clica, mais gente vem, também se inscreve no canal, vai virando uma bola de neve, o vídeo começa a realmente bombar. E o que acontece? A gente consegue quebrar as mentiras do bolsonarismo no meio, porque eles mentem 24 horas por dia. Eles sempre inventam uma narrativa e começam a mentir e disseminar isso no YouTube, com canais bolsonaristas que são pagos com dinheiro público, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, em todas as redes sociais, principalmente no WhatsApp, que é onde eles disseminam a maior parte das fake news em mais de 15 mil grupos de WhatsApp. Aí você imagina que cada grupo cabe 250 pessoas, faz uma continha rápida e você vê que em questão de segundos eles conseguem disseminar para milhões de pessoas as mentiras deles. E aí imagina que boa parte deles vão disseminar isso, compartilhar em outros grupos, quando vê o Brasil inteiro está comprando uma narrativa furada e mentirosa deles, em questão de minutos, de poucas horas, já se disseminou para dezenas, talvez mais de uma centena de milhão de pessoas. Então, um segundinho, curte e se inscreve, a gente ajuda a combater essas fake news, esses bandidos genocidas. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, eles estão negociando a delação premiada, o Flávio Bolsonaro provavelmente já não dorme mais faz muito tempo. Se tem alguém que está tomando remédio para dormir, é o Flávio, também é o Carlos e é o Jair. Eu lembro de uma coisa que o Lula falou na live que ele fez comigo e com outros youtubers. Ele falou, olha, o cara quando ele é culpado, ele se submerge na hora que tem investigação contra ele. E aí o Lula até deu o exemplo de gente do PSDB. Thiago, vou dar o exemplo do Aécio. Quando começaram as investigações contra o Aécio, quando veio a delação premiada que mostrou áudios dele, quem é Aécio? Você vê o Aécio falando na mídia? Você vê ele aparecendo, ele tentando aparecer? Não.
Por quê? Ele está caladinho, ele submergiu, ele mergulhou, como um avestruz que coloca a cabeça embaixo da terra, é isso que ele fez. Os Bolsonaro estão fazendo o mesmo. O Bolsonaro já faz 3 semanas que não vai nos atos de domingo, nesses atos vazios pró-Bolsonaro. Bolsonaro também parou de ir no cercadinho falar com o gado dele. Mais do que isso, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro pararam de atacar. Já percebeu que eles não atacam mais? Eles faziam live, eles iam no canal de youtubers bolsonaristas, eles faziam um escarcéu, ameaçava a Constituição. O Eduardo Bolsonaro dava entrevista quase todo dia. E aí toda semana ele tinha uma entrevista dele falando que ia dar golpe, que não era se vai dar o golpe, mas quando vai dar o golpe e tudo mais. Parou. Sabe por que parou? Que eles são acuados, porque eles são culpados e eles estão cagando de medo. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. E essa expressão funciona muito bem para o Flávio Bolsonaro, que teve um debate lá que ele literalmente cagou de medo. Ele desmaiou e quem estava lá perto falou que ele também se cagou. Esse é o Flávio Bolsonaro. Nesse momento ele deve estar fazendo isso, porque ele sabe que ele é o próximo. O Queiroz está preso. Hoje o Ministério Público fez uma operação de busca e apreensão na casa de 4 parentes do Queiroz, inclusive de um casal de parentes do Queiroz, que é muito, muito próximo ao casal Queiroz e a Queiroza, a esposa do Queiroz, que está foragida. A polícia fez busca e apreensão, pegou os celulares de todos eles, pegou computadores, pegou tudo. Para quê? Para ver se consegue alguma pista de onde está a esposa do Queiroz, porque ela está foragida. E o Ministério Público sabe que a partir do momento em que ela for presa, a esposa do Queiroz, a chance do Queiroz delatar aumenta 100 vezes. E já há uma chance dele delatar porque a família dele está pressionando, principalmente as filhas dele, que as filhas dele, primeiro, elas sabem que olha só, o pai está preso, o Queiroz está preso, a mãe está para ser presa, quando a polícia achar ela vai presa no mesmo instante. Próximo da lista da família Queiroz a ser presa são as 2 filhas, que foram funcionários fantasmas tanto do Flávio como do Jair Bolsonaro. E é no Jair Bolsonaro que a gente quer chegar. O Flávio é peixe pequeno, ele é o peixe filhinho. A gente quer ir no peixão, que é o Jair, que é o genocida mor da família. Pois bem, as filhas sabem, primeiro, que elas são as próximas da família Queiroz a serem alvos da justiça, e segundo, elas sabem que o pai e a mãe delas não vão ser soltos se eles não delatarem, eles vão ficar anos e anos e anos presos. Eles podem até serem soltos daqui um tempo, ficar um tempinho solto, mas vai ser aquela de político corrupto, sabe? Tipo Cabral. Vai solto, vai preso. Vai solto, vai preso. Ou alguém que nem é político, o Eike Batista, vai solto, vai preso. Se você me perguntar hoje, Thiago, o Eike Batista tá solto ou tá preso? Eu não sei. Ele vai e volta da cadeia tantas vezes que parece hotel. Ele faz check-in, check-out, check-in, check-out. Pois bem, o Queiroz, se não ficar preso indeterminadamente por muitos e muitos anos, ele vai começar daqui a alguns meses a isso. Vai solto, vai preso, vai solto, vai preso, vai solto. E as filhas dele não querem isso. Eles sabem que a única maneira dele ficar preso um tempo e depois ir para prisão domiciliar, blá blá blá, até ser solto, é se ele delatar. E ele vai delatar quem? Ele vai delatar Flávio e Jair, porque o Queiroz não pode falar dos negócios da milícia, senão ele morre, as milícias matam ele. O nome da milícia é Escritório do Crime por um motivo. Eles cometem crimes, e crimes que não são só crimes de roubo e tal, são assassinatos. Inclusive o Adriano da Nóbrega tinha várias suspeitas de assassinato, pelo menos 20 crimes de assassinato tinham ligação com o Adriano da Nóbrega e tinha investigação que chegava a ele de alguma maneira, até por isso ele estava foragido. Então a coisa vai ficando cada vez mais feia para os Bolsonaro, e eu entrei no Twitter de gente como Alan dos Santos, Carla Zambelli, eles estão derrotados. Aí você vai ver, vai entrando nas entranhas do bolsonarismo, vai ver o cidadão comum bolsonarista mesmo, o gado bolsonarista, eles estão derrotados. Eles já começam a falar um discurso do tipo, não deu, tentamos mudar o país, mas não deu. Já começa a falar na próxima, tipo, como assim a próxima? O Bolsonaro não é presidente ainda, ele já falou da próxima vez a gente vai fazer diferente, porque eles já sabem que esse governo está com os dias contados. O próprio Alan dos Santos, ele fala já faz mais de um mês, ele continua falando todos os dias, olha, o TSE vai caçar a chapa do Bolsonaro, não tem jeito de não caçar. E sabe por que ele fala isso? Porque o STF pegou 2 vezes os celulares, os computadores e tudo que ele tem, os equipamentos dele. Sabe por quê? Porque nesses celulares, provavelmente, ele sabe o que ele fez. Eu não sei o que Alan dos Santos fez, mas ele sabe. Eu não sei o que o Bolsonaro fez antes da eleição exatamente. Você sabe? Ninguém sabe. O Bolsonaro sabe.
Os integrantes do Gabinete do Ódio, eles sabem. Os chefões do Gabinete do Ódio, eles sabem os crimes que foram cometidos. Quando eles cometeram os crimes, todo o criminoso, quando comete o crime, ele acha que está acima da lei ou que não vai ser pego, que ninguém vai descobrir. Quando é descoberto, o cara ele lembra, pô, fiz aquilo, ferrou. É por isso que tem esse derrotismo tão grande, principalmente entre os membros do Gabinete do Ódio, que tiveram busca e apreensão na casa deles. Que eles sabem as provas que estavam nos celulares deles, nas conversas dele. E o Alan dos Santos tem um problema maior ainda. Quando a polícia chegou na casa dele, isso praticamente não foi veiculado na mídia, o WhatsApp dele estava aberto no computador. Porque, para quem não sabe, tem uma coisa chamada WhatsApp Web. Você entra em web.whatsapp.com, vai aparecer um QR Code, você vai no WhatsApp, tem ali o WhatsApp Web, você aponta para a câmera do celular para o computador e abre o seu WhatsApp no computador. E aí toda vez que o seu celular estiver conectado, o WhatsApp está ali naquele computador. E quando ele chegou, quando a polícia chegou, o WhatsApp estava aberto no computador. Estava aberto, ligado, aberto. E os policiais fizeram, ele teve direito a fazer uma ligação, os policiais conseguiram puxar todas as mensagens dele. Na hora que ele desligou o celular, que os policiais perderam acesso, eles já tinham todas as mensagens do WhatsApp do Alan dos Santos. Aí ferrou. Porque imagina que já tinha tido busca e apreensão na casa dele uma semana antes. Ninguém imagina que vai ser alvo de busca e apreensão 2 vezes em 2 semanas. Ninguém. Isso não existe. Então a primeira vez que teve, o que aconteceu? Ele pegou um celular novo, começou a conversar normalmente, pensando, agora ele não vem mais aqui. E vieram. Vieram, não foi uma semana, foi 10 dias depois. Vieram não, foram 10 dias depois. E aí ferrou pra eles. Pra você ter uma ideia de como a coisa tá feia, os bolsonaristas, tá saindo em toda a mídia. Até o Rony Telles fez um vídeo sobre isso faz 2 ou 3 horas. Vai lá no canal dele e veja. Os bolsonaristas estão deletando vídeos dos canais deles do YouTube, assim, a toque de caixa. Nunca se deletou tantos vídeos do YouTube. Só no canal do Terça Livre foram mais de 2.000 vídeos deletados. Tem canal que deletou mais de 500 vídeos. Todos os canais estão deletando centenas de vídeos. Por quê? Eles estão com medo de processo. Porque o STF está indo, verificando tudo que eles falaram nos vídeos anteriores, falando, olha só aqui, ó, estão incentivando o pessoal a ameaçar o STF. Olha aqui, ó, estão promovendo fake news contra a Suprema Corte. E os crimes deles começam a aparecer mais e mais. Então, imagina um processo que tem contra eles já com algumas páginas. Cada vídeo que os investigadores assistem e vão vendo os crimes deles, vão adicionando no processo. Quando vê, vai ter um livrão assim, dessa grossura, só de coisa contra esses youtubers bolsonaristas. Só que tem uma coisa, que se você tá pensando, pô, Thiago, o STF vai deixar, estão deletando tudo. Os vídeos, quando são deletados do YouTube, eles ficam mais ou menos 18 meses ainda na plataforma. Então, não adianta nada deletar. O STF vai lá e pede pro YouTube, manda os vídeos todos que foram deletados do canal tal. E o YouTube vai ter um prazo e vai ter que enviar tudo. E aí ferrou. Então não tá adiantando nada. Eles estão contando que o Google, que é quem organiza o YouTube, vai fazer o que faz em alguns outros casos. Quer dizer, não vamos enviar e começar a dificultar para a investigação atrasar. É com isso que eles estão contando para ver se isso acontece. Mas às vezes não. Às vezes o YouTube simplesmente manda tudo, porque o STF pode falar, se não mandar vai ter multa diária de tantos R$1.000. Manda agora. Aí manda. Aí não tem o que fazer. Então a coisa tá feia para eles. O cerco tá se fechando. É por isso que você vê o Bolsonaro submergiu, ele praticamente não aparece, ele faz as lives dele toda quinta-feira, ele fez na quinta-feira passada, ele falou do Queiroz por 40 segundos e parou, e o Bolsonaro tá com um problemão, que eu vou fazer vídeo sobre isso mais pra frente, que se chama Wassef, que é o advogado dele, ex-advogado do Flávio, porque o Wassef não cala a boca. O Wassef, ele tem um tipo de... Ele é o tipo de pessoa que, assim, se você der um microfone, ele fala. Ele deu entrevista pra Globo falando que não sabia como o Queiroz chegou na casa dele. Ele estava na frente de uma farmácia ali, no meio da rua ele começou a dar entrevista. Depois ele deu entrevista pra Andréa Sade da Globo, onde ela perguntou se o Queiroz chegou voando na casa dele, ou se teletransportou, também. Aí depois ele deu outra entrevista e falou outra versão. Aí ele deu outra entrevista e falou outra versão. E o cara é uma bomba relógio. E quem tem contato com ele fala que ele tá extremamente... com o emocional dele extremamente abalado, ele até chora às vezes, ele não consegue concluir uma frase, e
ele vai ser abandonado pelos Bolsonaro. Por quê? Porque ele é uma bomba relógio. Os Bolsonaro vão ter que se distanciar dele cada vez mais, porque quando essa bomba explodir, eles não querem que eles sejam vítimas dessa explosão. Só que vai ser muito difícil. É muito difícil. É impossível os Bolsonaros se desconectarem do Assef, que é amigão do Bolsonaro há tantos anos e que abrigou o Queiroz. Abrigou o Queiroz a troco de quê? Quer uma dica? A esposa dele teve contratos milionários com o governo Bolsonaro. 218 milhões. Eu fiz um vídeo aqui ontem ou anteontem. É só ver. E aí você vai ver, talvez a troco de quê? Que ele escondeu o Queiroz e que ele pode até ser preso. Tá para ser preso o Assef. Se o Assef for preso, acabou. Eu acho que o Flávio Bolsonaro pega o primeiro voo para Miami para fazer companhia ao Weintraub. Vão ficar os dois lá em Miami, porque a coisa vai ficar feia aqui no Brasil para eles. Aliás, por falar em Weintraub, ele é a primeira pessoa que eu vi que ele tá exilado em outro país. Exilado? Exílio político é quando? Asilo político é quando o governo de um país está te perseguindo e você tem que fugir. Como se o Bolsonaro desse um golpe, eu poderia, os outros youtubers poderiam sair do país e pedir asilo político em outro país, porque o governo nos perseguiria. O Weintraub, o presidente amigo dele, ele tá com asilo político pra quê? Ele fugiu pra quê? Ele fugiu porque ele é criminoso. E o Flávio também é outro que já é o próximo, que é bom ele ver, começar a ver, vai lá nos sites de voos e começa a ver os voos para Miami, que o próximo que vai ter que fugir já é o Flávio e o Assef também. Então é isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, pô, 16 minutos, se assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, é obrigação, se inscreve no canal e vamos pra cima deles, vamos dar empurrão final que eles estão caindo. Falou!